Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. E nós estamos aqui. Qual o sinal da volta de Jesus? O que é que vai preceder essa volta e que vai ser um marco indiscutível, vai ser um marco aí que não vai dar sombra de dúvida nenhuma de que realmente as coisas estão se findando. Sempre existiu esta expectativa no meio dos discípulos de Jesus e depois no meio da igreja, a igreja do primeiro século. Sempre esse questionamento a respeito da volta do Senhor Jesus. Por quê? Eles, naquela época, eles queriam que acontecesse naquele momento, ou seja, na geração deles, eles queriam isso. Tanto que eles trabalhavam com muito afinco, porque eles tinham pouco tempo, segundo o entendimento deles. Então, não passaria aquela geração sem que tal fato acontecesse. Todavia, existem alguns pontos dos quais Jesus ele falou e também os apóstolos falaram a respeito da volta de Jesus e que nós precisamos entender qual realmente então é este sinal que ele é fundamental. Existem muitos, é verdade, mas existe um deles, queridos irmãos, existe um deles que não deixa a sombra de dúvida nenhuma e que esta aqui nós deveríamos estar prestando atenção. E nos outros, na realidade, que também está escrito seriam sinais precedentes da volta do Senhor, mas que não seriam ali o principal e único, tá bom? Existia o principal, existe o principal. Agora, no qual que a igreja está prestando atenção? No que as pessoas estão mais pregando, estão dando mais ênfase. Pois é, estão dando ênfase para aquilo que é, digamos, secundário, estão pregando a respeito, estão ensinando, estão dando ênfase, mas estes sinais sobre os quais estão falando aí são secundários. E o principal, não estão falando muito. Alguns pastores falam, mas outros estão passando por cima disso, não estão prestando atenção. E a conversa que nós temos entre os crentes é exatamente isso. ênfase em secundário e o principal ali não é falado, tá bom? Então, isso tudo que eu trago para vocês aqui são a respeito de conversas que eu tenho juntamente com os irmãos, a minha percepção, não somente aqui na internet, no YouTube, as discussões que se levantam, mas também entre os irmãos da igreja. Eu vou ler com vocês, daqui a pouquinho eu vou para a carta ali de Tessalônica, mas quero ler Mateus primeiro aqui, 24. Mateus capítulo 24, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu quero que você preste bastante atenção nesse texto aqui, que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus por conta a respeito da resposta dele.
da, daquela afirmação a respeito do templo, que aquilo ali não ia ficar pedra sobre pedra, seria aquilo destruído. Ora, o templo dos judeus ali sendo destruído, para eles era o final do mundo. Aquilo ali era o fim de tudo, bom? Porque era a cidade santa, e aquele templo para eles era o símbolo máximo da nação. Então, ter ouvido tal afirmação da parte de Jesus era muito impactante para eles, era algo extraordinário e desperta a curiosidade deles, e eles querem saber a respeito do tema. Dessa forma, eles fazem uma pergunta que está no finalzinho do verso de número 3, porém, nós temos 3 assuntos nesta mesma pergunta dos discípulos. E preste atenção no texto. A pergunta foi a seguinte: então, dize-nos quando serão essas coisas. Essas coisas se referem ao que Jesus disse a respeito do templo, da destruição do templo. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruído. Então, a pergunta, a primeira deles, o primeiro assunto que eles querem saber é a respeito deste momento aí, da destruição. E Jesus vai responder. E nós precisamos seguir o texto de Mateus e perceber a resposta de Jesus a respeito da destruição do templo. E esse assunto primeiro que Jesus está respondendo não pode ser confundido com a penúltima e a última pergunta que eles fizeram, ou assunto que eles colocaram na pergunta. Tem muita gente aí confundindo o texto, não prestando atenção no texto bíblico, e faz aí uma misturada terrível. Então Jesus vai responder para eles, parte por parte do que foi colocado na pergunta. Então vamos recapitular uma pergunta dos discípulos com 3 assuntos embutidos. Primeiro, a destruição do templo. Irmãos, destruição do templo, naquela ocasião, correspondia a dizer destruição da cidade, porque a cidade ela era murada, totalmente fortificada, preparada para resistir a ataques. Isso foi desde a época, após aí o rei Salomão. Então, na época de Davi também, uma cidade fortificada. Ouvir de Jesus que aquele templo não ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse destruído. Então, se o templo vai chegar nesse ponto, o que é que não vai acontecer com a cidade de Jerusalém? Então, Jesus vai responder a esta primeira pergunta, esse primeiro assunto deles. Vamos lá. Jesus disse, então alertou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E olha agora o verso 5. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É importantíssimo para nós o versículo de número 6. O texto diz aí, Jesus: não vos assusteis. Com quê? Com guerras, rumores de guerras. O que nós temos ouvido no dia de hoje? Século 21. Quando surge aí uma nova guerra, todos esse tempo passado foram marcadas por guerras. E desde que Jesus falou, ele já havia preparado o seu povo. Vocês vão ouvir de guerras. E também haverá muitos rumores de guerras. Ou seja, haverá lugares que o povo vai experimentar a guerra e outros vão ouvir de rumores. Dou um exemplo.
lá pro lado do Irã, lá pro lado da Turquia, da Rússia, os irmãos lá, imagine a igreja que existe lá, eles estão no meio da guerra. E nós que estamos aqui no Ocidente, nós estamos com rumores de guerra. Nós não estamos experimentando guerra. O nosso país, graças a Deus, não existe esta guerra. Todavia, nós estamos ouvindo que o mundo está terrivelmente sendo atacado por guerras. E Jesus, naquela ocasião, disse: não vos assusteis. E hoje tem muita gente dando ênfase a essas guerras, que agora sim é o final de tudo. Agora Jesus vai voltar. E surgem tantas profecias, gente. Depois que acontece a guerra, depois que acontece tal coisa, aí vem as profecias. Eu já disse isso nos estudos de dons espirituais, em outros temas que eu tratei com a igreja. Hoje não é nem mais profecia, não existe mais esse elemento de antecedência, já é pró mesmo, né? Já existe a revelação após o acontecimento. Olha, já está acontecendo, por que agora eu trago uma palavra profética? Palavra profética é com antecedência. Agora, o que já está acontecendo, eu já estou assistindo, aí não é mais uma palavra de predição, tá bom? Não existe mais predição a respeito aí de ficar dando ênfase à volta de Jesus. Então, rumores de guerra, aí o texto diz, porque é mistério que isso tudo aconteça. A pronúncia correta da palavrinha aí é esta mesma, viu, irmãos? Mister, não é mister. Mister é palavra inglesa. Isso aqui é português. É mister. Ou seja, é necessário que isso tudo aconteça. Mas Jesus alerta, não é o fim. Então, se Jesus, lá na pergunta dos discípulos, eles colocaram, dize-nos, olha só, retomando lá o que eles perguntaram para Jesus, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, guerras, rumores de guerras, Jesus disse, ainda não é o fim. Continuemos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? Princípio das dores. Princípio das dores, ou seja, está só começando. Quando nós fomos tomados em 2020, 2021, por esta peste aí da Covid-19, e os irmãos depois ficaram todos alvoroçados, as igrejas foram fechadas por um tempo, que experiência horrível que nós vivenciamos, mas nós começamos a ouvir de novo aquelas palavras que já diziam a volta de Jesus e profecias, e depois interpretação da Bíblia, interpretação das Sagradas Escrituras, diante das circunstâncias que estão acontecendo. Por isso que nós estamos lá na Escola Teológica, neste momento, estudando a hermenêutica bíblica com os irmãos, que eu já estou ansioso para sábado próximo trabalhar com vocês. Cuidado de interpretar textos bíblicos de acordo com os fatos presentes. Eu tenho que interpretar a Bíblia do jeito que está escrito ali, não condicioná-las agora aos fatos presentes. Então Jesus disse, princípio das dores, tá certo? Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Essas palavras de Jesus de Mateus 24, lida com cuidado.
e tratada dentro do contexto escatológico, ela é extraordinária, reveladora. Então preste atenção nas guerras, rumores de guerra, nas pestes que acontecerão, depois os irmãos aí traindo-se uns aos outros, sendo odiados de todas as gentes. Olha como que a coisa ela vai tendo um processo gradativo em que vai piorando as coisas, muitos se escandalizando, traindo-se uns aos outros, né? Muitos falsos profetas, e o verso de número 12 que você vai marcar também. Marque, por favor, pause o vídeo para você marcar esse verso de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É necessário que essa iniquidade ela se multiplique. Jesus disse, vai acontecer. E está acontecendo. Você vê o mundo hoje, que coisa horrível que está esse mundo hoje. Tudo que antes era certo, hoje é errado. E tudo que antes era errado, hoje está certo. Estão querendo fazer que nós engolamos aí as coisas horríveis. E temos que aceitar isso. A iniquidade do mundo e no mundo está aumentando. Gente, nós temos exemplos da época de Noé. O pecado aumentando, e o pecado ele chega até Deus, conforme está escrito lá em Gênesis, e Deus resolve então acabar com a raça humana. Não foi por causa de guerra que já existia, não era por causa de coisas que aconteciam, por exemplo, queimada, essas coisas, também já acontecia, destruição de coisas materiais, já acontecia, mas por causa do pecado que tomou conta daquela geração. E os homens que eram santos, que viviam oprimidos, sufocados no meio daquela geração perversa, Deus resolveu então destruir. Já ficou para nós o sinal lá atrás. Depois nós temos Sodoma e Gomorra. Que terrível aquela cidade, aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, por causa do quê? Das abominações, das práticas. Não eram coisas que estavam acontecendo entre eles, ou na natureza, ou no meio político. Não, era a prática do pecado. A prática, a iniquidade que foi aumentando no meio daquele povo de Sodoma e Gomorra, fez com que Deus então destruísse aquele lugar. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não é de todos, não é de todos, é o amor de muitos que está se esfriando. Mas aquele que está na presença de Deus, estes estão sendo mantidos. O evangelho do reino precisa ser pregado em todo o mundo, e está sendo pregado e vai ser pregado para que depois então seja realmente selado o fim. Agora leio a carta, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo de número 2, Paulo agora. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, é um texto que foi escrito para a igreja tessalônica, primeiro século. Então, aqui, Paulo falando assim, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Eu não posso colocar esse texto para agora, né? Por quê? Esse foi escrito para o primeiro século. Naquela ocasião, os discípulos, apóstolos, já entendiam que Jesus não voltaria naquela geração.
Não voltaria. Então, Paulo escreve, não só aqui, como escreve em 1 Coríntios, outros textos mais, ele vai falar a respeito disso aqui. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Pedro vai dizer a respeito disso aqui. Então, eles tinham conhecimento de que tal fato, a volta de Jesus, não aconteceria naquele século. A igreja precisava perseverar. Aliás, não precisavam nem ficar preocupados com esse fato aqui da vinda de Jesus e desconsiderando as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Se lembra lá de Atos, capítulo de número 1? Eles já queriam saber de Jesus naquela ocasião, quando que seria o fim de tudo, a restauração de todas as coisas. Então Jesus vai dizer, essas coisas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, não convém vocês saber agora. O que cabe a vocês agora? Cabe vocês agora ir para Jerusalém, ficar lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então aí sejam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O evangelho precisa ser pregado. Não era para a igreja estar sendo focado e prestando, estar queimando tudo. É guerra para tudo quanto é lugar. As coisas abomináveis que estão acontecendo. Tá bom? E tudo que eu estou assistindo hoje, eu estou vendo, Jesus vai voltar. Não era para eu estar focado nisso, irmãos. Se eu tiver focado ou não, Jesus vai voltar. Jesus voltará, é uma certeza absoluta. Agora tome cuidado, como que nós vamos estar neste momento? Do outro lado, qual que é a missão? A missão é pregar o evangelho. Este evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Eu estou mais preocupado, mais ocupado em estudar escatologia, em querer saber a volta de Jesus, marcar num papelzinho aqui, calcular data para trazer uma novidade para a internet a respeito da volta de Jesus, e a minha ocupação com o evangelho, e a minha pregação, e o resgatar as almas que estão lá fora. Esse dia vai chegar. E fogo do céu vai cair sobre a terra. Agora, tem pessoas lá fora que precisam estar na presença de Deus e serem livres desse dia. E eu preciso pregar. Então, vamos focar na pregação. Então, Paulo escrevendo, Cristo estivesse já perto. Verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. E aí eu respondo a nossa questão. Gente, o maior marco da volta de Jesus, do fim de todas as coisas nessa terra, e que você vai ficar bastante atento a elas, ao invés de ficar observando guerra, peste, terremoto e o que mais? A terra que está se queimando em fogo, ardendo, o calor que está aumentando e tanta coisa assim. E aí então, e se isso também trouxesse um despertamento para a igreja, ao ponto de se saber, Jesus vai voltar amanhã ou depois, e fosse para a igreja para se consagrar, para orar, mas não, só está levantando ânimo, só estão ficando perturbados no espírito, mas não estão tomando decisão nenhuma de retorno para o altar da oração, da consagração. Você pode perceber que só existe inquietação. Essas mensagens que são pregadas, essas notícias que são passadas, só estão perturbando a alma dos crentes, mas os crentes não tomam decisão de orar, de buscar mais a Deus, de se preparar realmente para a volta iminente do Senhor nas nuvens dos céus. Não existe isso, irmãos. Só existe uma expectativa, de repente, um anseio de querer saber a respeito, mas não há preparação nenhuma. Nós estamos vendo pessoas cristãos sendo perturbados por isso, somente. Mas prestar atenção em algo: apostasia. O que é apostasia?
é exatamente o abandono da fé. Vocês já perceberam como que a igreja está hoje? Você é cristão há quantos anos? Bem, se você for um cristão há mais de 30 anos, como é o meu caso, eu quero falar agora com cristãos que o são há mais de 30 anos. Você reconhece a igreja hoje? Você reconhece o cristianismo hoje? De 30 anos atrás? Como que era antes e como é agora? Os momentos de oração da igreja, os momentos de estudo bíblico dentro da igreja, hein? Como que era há 30 anos atrás? Ah, pastor, o senhor está sendo saudosista. Não, eu estou trazendo à memória coisas que podem, irmãos, nos trazer esperança. É isso que eu estou fazendo. Você marca culto de oração, como que é? E os clientes estão perturbados, porque tem guerra, tem peste, cada dia aparece uma peste nova aí, e vai piorar mesmo, a tendência é esta. Tá bom? A tendência é esta. A terra tá pegando fogo. Tá, é verdade. Mas o quanto isso tem comovido os cristãos para estarem dentro de uma igreja. Era para estar com a igreja lotada. Não para esses movimentos que nós estamos vendo aí não, viu? Nessas igrejas que estão só promovendo entre aspas, esses avivamentos, esses movimentos que só amassageiam o ego. Eu quero saber de igreja que ora, que busca, que se consagra, de cristãos que se separam deste mundo corrupto e que vai ser destruído pelo sopro da boca de Deus. Como que está a vida cristã hoje, irmãos? Então, verdadeiramente, como Jesus disse, a iniquidade está aumentando e o amor de muitos está se esfriando. Está se esfriando o amor. Aí está a marca, a apostasia. Há muito esfriamento na fé. Pode haver até um número até razoável de crentes dentro das igrejas, mas o compromisso com esta palavra, o compromisso com Deus está muito longe, gente. Está muito longe. Fiquemos atentos a isso. Preste atenção na apostasia. A apostasia é o sinal principal. E como que está na igreja? Você que está me ouvindo hoje no programa Jesus Salvação, e você que vai assistir, está assistindo esse vídeo pelo YouTube, coloque aí no comentário como que é na tua igreja, como que está a vida cristã, como que está o compromisso cristão hoje, qual o compromisso do homem, da mulher com Deus, dos jovens, dos adolescentes. Épocas passadas que jovens iam para a igreja para chorar nos bancos da igreja. Hoje, misericórdia, hoje os cristãos não estão suportando 2 horas de reunião, 2 horas de culto. Os cristãos hoje só podem ter 2 cultos por semana. Se marcar 3 cultos por semana, eles irão em 2. Um desses será sacrificado. E se marcar 4, aí piorou. Aí ele continua sacrificando um, escolhendo 2, o outro nem pensar. É assim que está a situação. Então, você que é um cristão, você que tem a chama do Espírito dentro de você, você que tem aí o Espírito ardendo, o teu primeiro amor não esfriou. Aleluia. O nosso primeiro amor não esfriou, não. Nós continuamos. Nós continuamos falando como Caleb falou para Josué. A promessa me foi feita 40 anos atrás, que eu ia conquistar essa terra. E eu estou tão forte quanto estava 40 anos atrás, pronto para entrar, para sair, para guerrear, para batalhar. Ei, você que está comigo ainda no programa Jesus Salvação, e você ainda que teve coragem de permanecer no vídeo até agora, o teu primeiro amor continua, ele continua, o mesmo fervor, a mesma graça, o mesmo ânimo, a mesma disposição. Que maravilha! Se a tua resposta é sim para essa pergunta, que coisa maravilhosa. Vamos continuar. Somos dos poucos que a iniquidade não esfriou o nosso coração, o nosso fervor e o nosso amor por Cristo, e não vai esfriar.
Pode apertar, pode acontecer o que for. Irmãos, nós vamos perseverar até o fim. Você vai até o fim. Não importa, pare de focar nessas coisas. Vamos focar na pregação do Evangelho, no compromisso com Cristo, na comunhão, no partir do pão, em estar em oração, em viver juntos, em buscar a face do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Verso 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém? Olha só, irmãos. Então, preste atenção. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentiras, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eu nem vou comentar essa última parte desse versículo 10, porque senão nós vamos ficar aqui com meia hora se já não estamos de pregação. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um grupo que infelizmente creem na mentira. Estão feitos aí, não aceitam a verdade, vocês estão separados para a perdição. Mas existe um grupo que crê na verdade. E esses aqui estão aguardando a volta de Jesus. Não importa se a volta de Jesus será precedida por guerra, por rumores de guerra, por peste, por terremoto, por fogo que está queimando, por praga, ou então a apostasia. O importante de tudo isso eu estou aguardando a volta dele. E creio que Jesus voltará, viu? Jesus, não use a expressão Jesus está voltando. Porque falar que Jesus está voltando é como se ele viesse lá, não sei de onde, lá, e nunca que chega. Não, Jesus voltará. Quando o Pai disser, acabou, Jesus se manifesta nas nuvens dos céus, tá bom? Então, Jesus voltará. E eu estou aguardando esta sua volta. Todavia, é para aguardar de que jeito? Trabalhando, fazendo a obra, pregando o Evangelho, avançando com o Evangelho, não para ficar de braços cruzados, esperando, assustado, temeroso, perturbado. Não, não é para ficar perturbado, é para ficar na expectativa, ansioso. Oh, glória, Jesus vai voltar e eu vou para o céu, mas não vou sozinho, eu vou levar uma turminha comigo, eu vou junto com vários irmãos. Por isso eu quero ensinar, por isso eu quero pregar, por isso eu quero me esforçar. E se já é a última hora, como disse João, pois bem, então nós precisamos nos esforçar mais, nós precisamos nos dedicar mais, nós precisamos nos santificar mais. Pois é a palavra de Apocalipse. Aquele que se santifique mais ainda, pregue ainda, viu? Fale do amor de Cristo ainda mais, porque o tempo está acabando, está findando. Jesus voltará, mas eu quero estar, irmãos, com as minhas mãos cheias para apresentar para Ele. Do quê? De dinheiro que eu ganhei aqui? De construções que edifiquei? Não, de almas. Eu quero apresentar as minhas mãos cheias. Lembre-se do hino que nós cantamos da harpa? Posso eu, com Jesus, me encontrar e com as minhas mãos vazias? Hein? O hino diz isso. Posso eu com as minhas mãos vazias, com Jesus me encontrar? Mãos vazias do quê, irmãos? De obras, de almas que nós ganhamos para Jesus. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Amém.